Olá, eu sou o professor Leonício Aires, eu estou em Teresina, capital do estado do Piauí, ao lado aqui do meu amigo Emerson Araújo, professor, advogado, jornalista, blogueiro, né, professor? E mobilizador social no estado do Maranhão. Professor é o de menos. Professor, o senhor tira sempre um feriado para vir para Teresina, matar saudade, visitar a família, mas como está o Maranhão? Tudo bem, eu tenho uma relação muito próxima com Teresina, Leonício, por conta de ter me formado em Teresina, nas duas universidades públicas do estado do Piauí, e ter convivido aqui profissionalmente durante 50 anos. Eu sempre digo que eu fiz a minha carreira acadêmica e profissional basicamente em Teresina. Eu nasci no Maranhão e quando foi no ano de 2009 eu acabei me aposentando da rede estadual do Piauí de Educação e voltei para o estado do Maranhão, onde hoje, certo, eu também sou professor da rede estadual do Maranhão e onde eu milito na minha cidade, que é a cidade de Tuntum. Quando eu falo militância, também dentro do universo da educação e dentro do universo cultural, certo? Quero também te dizer que nós fomos colegas de universidade, você sabe disso, nós fizemos o curso de letra, uma parte dele, você, e antes, né, o teu irmão Luiz Aires também foi um colega desde cursinho aqui, a quem, certo? Depois nós nos conhecemos, né, como dois maranhenses vivendo no Piauí, certo? E que realmente amam a sua cidade, né? Temos também aqui de Passagem Franca o nosso amigo comum, o professor Fonseca Neto, que é presidente da Academia de Letras de Passagem Franca. São vários, né, conterrâneos maranhenses que vivem no Piauí, mas hoje eu vivo no estado do Maranhão. A educação maranhense, como vocês conhecem, ela de fato ela é uma educação que tem o quê? Que tem as suas, o seu sistema estadual, os seus sistemas municipais. Nós militamos nos dois, pode-se dizer, né? E a educação do Maranhão, ela não foge, Leonício, vamos dizer assim, do panorama da educação brasileira, principalmente nos últimos anos. Nós tivemos avanço substancial de 2013 até 2016, depois houve um corte, certo? E a educação acabou sendo penalizada. E para completar mais essa penalização, nós estamos vivendo ainda no estado de pandemia. A pandemia fechou as escolas durante 2 anos e a gente volta sem saber qual é o futuro de fato dessa educação. Então, a nossa militância vai nesse sentido, certo? Hoje eu sou conselheiro municipal de educação de Tuntum, presto consultoria à Secretaria Municipal de Educação de Tuntum e coordeno uma entidade nacional com a secção no Maranhão, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. Inclusive você teve numa época como secretário de Educação de Passagem Franca e você esteve no evento nosso, né, no encontro estadual da UNCM, inclusive dando apoio, certo, ao Conselho Municipal de Educação de Passagem Franca, que é um dos conselhos mais fortes que nós temos no estado do Maranhão. Na pessoa da professora Neuza Peixoto. Isso, justamente, né, hoje a professora Neuza, certo, tivemos também a participação da professora Júnia, né, Júnia de Passagem Franca, certo, e você deu realmente essa contribuição no fortalecimento, certo, do Conselho Municipal de Educação de Passagem Franca. Então hoje, certo, nós temos uma militância de educação intensa, cotidiana, sempre na busca de uma educação de qualidade social. Professor, quanto à questão do Emerson escritor, o Emerson aqui em Teresina, por exemplo, já teve textos, poemas seus utilizados no antigo vestibular da Universidade Federal do Piauí, a qual nós nos formamos. Hoje eu não sei, assim, eu gostaria de saber do senhor, tipo assim, eu participei de um evento em que eu vi uma nova safra de poetas. Quer dizer, o único elo que eu compreendi haver entre nós, eu não sou poeta, o senhor é, mas o único elo que eu encontrei entre eles, entre nós, essa geração antiga da universidade, bem mais que essa juventude que eu vi, foi um professor apenas. Mas eu entendi como sendo assim o elo, né, entre essa geração intermediária, que é a nossa, que existe outra geração além da nossa, e essa atual. Então eu te pergunto, o senhor está distante assim da poesia do Piauí, mesmo sendo membro da Academia Teresinense de Poesia? Leonício, não dá para ficar longe, né? Não dá para ficar longe, eu sempre tenho dito, não dá para ficar longe nem da educação e nem também da produção, certo, intelectual. Eu participei de uma geração de escritores, chamada geração do mimeógrafo, certo? Onde o ativismo dessa geração esteve muito ligado ao nosso tempo da Universidade Federal do Piauí,
certo? E evidentemente que a produção intelectual, principalmente no campo da poesia hoje, no estado do Piauí, ela advém dessa geração. São ex-alunos nossos, como você sabe, são profissionais de educação, inclusive a Academia Teresinense, eu sou membro da Academia Piauiense de Poesia, mas aqui também tem uma Academia Teresinense de Poesia, e a maioria da Academia Teresinense de Poesia são ex-alunos que nós tivemos na rede pública estadual do Piauí, certo? E que, de fato, né, produzem essa poesia atualmente, certo? Principalmente em Teresina, que é a capital do estado. Então não dá para você ficar distante. A minha geração, uma outra geração, tinha uma proposta estética diferente, certo? Nós tivemos uma militância também muito intensa do ponto de vista, certo, política, né? Era a época da ditadura militar, certo? E a maioria dos poetas, a maioria dos artistas, dos ativistas culturais, certo, tiveram também esse envolvimento também com esse momento da conjuntura política do estado do Piauí e do Brasil como um todo, certo? Mesmo distante do Piauí, certo, eu acompanho a produção. Aqui nós temos da nossa geração escritores que já têm uma dimensão nacional, como é o caso do contista João Luiz do Nascimento, o mesmo professor Wellington Soares também, que é reconhecido nacionalmente, e a geração anterior, certo, é capitaneada pelo professor Cinéas Santos, certo, que além de ser um poeta de excelência, um cronista de excelência, é também um dos grandes ativadores, sempre foi um dos grandes ativadores, certo, da literatura do Piauí. O Cinéas é década de 60 com uma parte de 70, e nós, certo, é final de 70 e toda a geração de 80 está dessa poesia. Então, certo, não dá para ficar distante, né? Tem o advento das academias, e por falar na academia, nas academias, eu acho que as academias, principalmente nos municípios pequenos, elas têm uma participação e uma contribuição muito forte, Leonício, não somente no Maranhão, certo, mas também no Piauí, principalmente porque, certo, a cultura dos municípios pequenos precisam ser alavancadas, e eu acho que a academia ela tem essa contribuição, ela tem dado. Ela não é somente, vamos dizer, uma instituição conservadora do ponto de vista da cultura, mas ela tem dado uma contribuição muito forte no sentido, por exemplo, de manter, certo, de ativar, certo, de, vamos dizer assim, de colocar a cultura dos municípios maranhenses e piauienses, que é a nossa base de atuação, certo, nessa movimentação, naquilo que a gente chama, certo, da muvuca literária, tá certo? Tá certo. Professor, o Celso Barros falou isso, que o senhor reforça o que o senhor está dizendo, né? O nosso decano, Celso Barros, com muita satisfação, eu te digo, ele faz parte da nossa academia, Passagenses de Letras, e que o diga também a Academia Piauiense de Letras, da qual ele foi presidente. Ele falou isso, lugar de academia no interior, onde as pessoas precisam ser incentivadas à leitura. Então reforça muito bem, o senhor está em sintonia com a frase célebre que ele proferiu lá na sua posse, em Passagem Franca, tomando posse na sua cadeira. Mas como professor de língua portuguesa, professor, eu como o senhor, nós temos essa preocupação com relação ao ensino da língua hoje, diante as mídias, diante essa gama de ferramentas à disposição do aluno, que chega a fazer com que ele não consiga conciliar no sentido de domínio do formal da língua, que é cobrado no Enem, que de certa forma não está jogada fora, essa variedade padrão da língua, né? Nós sabemos que essa variedade, ela une os brasileiros, né? Nós temos a variedade coloquial, que para o nosso uso no dia a dia, e temos a variedade padrão, que une os brasileiros em termos de comunicação oficial, no mundo do trabalho. Eu te pergunto, enquanto professor de língua portuguesa, o senhor está tendo dificuldade no estado do Maranhão, como o senhor vê o ensino hoje, diante de tanta inovação em favor do aluno e contra ao mesmo tempo, contra entre aspas? O que o senhor tem a dizer? Muito bem, Leonício. Eu sempre tenho dito que o nosso aluno ele vive numa conjuntura de educação do século XXI, do século XXII. E o professor ficou um pouco atrasado nisso, né? Eu estou falando do ponto de vista das novas tecnologias, das tecnologias digitais de informação e comunicação, certo? E o professor não tem que ter medo disso, né? Tem que utilizar essas mídias, essas tecnologias a seu favor, assim também no universo do ensino e do aprendizagem da língua portuguesa, certo? Eu acho que o Enem ainda, apesar de toda a inovação do acesso do aluno
ao nível superior, mas ele continua ainda com o formato antigo. Eu acho que o grande problema não é nem o professor de língua portuguesa, nem é também, vamos dizer assim, a administração, certo, dos conteúdos, dos parâmetros curriculares da língua portuguesa, mas é justamente esse modelo, né, de cobrança ainda que continua, certo, talvez no século XX e no século XIX. Certo? Eu sempre tenho dito também, né, no debate acadêmico também, no debate intelectual, certo, que todas as variantes da língua elas são bem-vindas, até mesmo as variantes nascidas desse processo das novas tecnologias. Agora o professor, como eu disse, de língua portuguesa e o professor de forma geral, ele não tem que ter medo, certo? Ele tem que usar essas ferramentas a seu favor, até no sentido de dizer ao aluno, ó, certo? Você tem isso à sua disposição, mas em contrapartida também nós temos a variante normativa da língua que deve ser conhecida até mesmo como instrumento de comunicação, certo? E o professor tem que dialogar, certo, com seu aluno para mostrar essas variantes e essas realidades. Eu acho que, certo, que é isso, né? Professor, vamos falar agora da questão do Emerson, comunicador, jornalista, que preenche uma lacuna de imprensa que tem em qualquer cidade do interior, principalmente do Maranhão, que nós conhecemos bastante. O senhor, por exemplo, atua na região chamada Maranhão Central, que de certa forma tem os seus meios, né, se proliferam rádios, blogs, jornais, mas de certa forma ainda não atende à necessidade da sociedade. Como é que está o blog Bate Tum Tum? O senhor continua na militância, na questão da informação? Como o senhor faz para dar conta de tanta informação no mundo de hoje, onde nós não temos ainda uma internet 5G, né, 4G, na maioria das cidades do interior do Maranhão? Como é que o senhor faz para resolver essa questão de comunicação, sendo jornalista e comunicador de um modo geral? Eu acho que o que eu faço e o que eu sempre fiz na vida, e que você também faz, Leonício, você foi inclusive secretário também de comunicação do seu município, Passagem Franca, certo? Foi no sentido de unir, certo, de uma forma cotidiana esses meios de comunicação, porque a educação é comunicação, o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa também estão dentro desse universo da comunicação e existe a comunicação. Eu acho que o grande entrave hoje, principalmente, que nós temos, é porque como a comunicação, por conta dessas novas tecnologias, certo, que nasceram no início do século, que já vinham, né, há muito tempo, mas que teve esse fortalecimento no início do século XXI, certo, acabou levando algumas pessoas para esse universo sem a mínima competência cultural para estar no processo de comunicação. Nós temos o grande problema que é a questão da tecnologia, da acessibilidade da internet, principalmente, certo, no interior, nas cidades pequenas dos estados, certo? Nós não temos uma internet de ponta, quer dizer, nós estamos no advento na Europa de uma internet que já chega a 6G, uma banda larga de 6G, e nós não temos ainda no Brasil uma internet popularizada de 5G. O que nós podemos ter de forma precária ainda é uma internet de 3G. Então isso nos municípios, para quem trabalha com comunicação cotidiana, certo? Isso é muito prejudicial. Eu mantenho, evidentemente, que o blog hoje talvez seja, dentro do meu trabalho diário, aquele que tem sofrido mais descontinuidade, né, mesmo porque eu tomo de conta de uma instituição como a UNCM, que tem 3.000 conselheiros e conselheiras municipais, 217 conselhos, além de ministrar aula no estado do Maranhão, além de prestar as consultorias, fazer conferências. Então o blog hoje está um pouco deixado de lado do ponto de vista da produção textual, certo? É claro que a gente copia uma matéria que a gente acha conveniente, até mesmo para dizer que o blog está vivo, certo? Mas eu tenho escrito muito pouco, certo? Por conta dessas demandas. Eu estou planejando já para o ano de 2000, eu estou dizendo isso hoje, para o ano de 2023, um refluxo dessas minhas atividades, certo? Para cuidar da produção literária, principalmente, e também de fortalecer mais essa questão da comunicação. Eu sempre primo pela comunicação. Tem muita gente que diz, mas teu blog é feito para intelectual. Não, meu blog mantém uma linguagem que eu aprendi na academia. Quando eu falo academia, eu estou falando da universidade. Eu sou profissional de letras, português, certo? Então, evidentemente que eu tenho que manter, principalmente na escrita, esse padrão normativo.
certo? E eu não negocio isso, né? Tem gente que não, certo? Que utiliza uma linguagem chula nos seus blogs, sem fazer nenhuma crítica, porque tem público também para tudo quanto é linguagem, né? Não estou fazendo nenhuma crítica a nenhum colega que atua dessa forma, certo? E eu sou jornalista, certo? Jornalista que apesar de não ter formação acadêmica, mas eu tenho um registro profissional. Eu sou filiado ao sindicato. E tem domínio da técnica de escrever. Da técnica textual, né? Então eu sou membro do Sindicato Jornalista do Piauí, sou filiado à FENAGE, certo? Evidentemente que, certo, que eu não precarizo muito a comunicação, mas realmente eu reconheço, certo, que meu blog ele atende a uma parte, né, desse público leitor, e que eu estou devendo a esse público leitor por conta das outras atividades. Professor, muito obrigado, um bom feriado, retorne em paz para Tuntum, dê um abraço nos tuntuenses e continue com esse seu trabalho profícuo, admirável, e um dia eu quero conhecer pessoalmente esse seu estúdio do Bate Tuntum. Eu já convidei você para ir a Tuntum. Nós temos um projeto de colocar uma semente, né, para a gente fazer, certo, uma instituição, se não igual, com a mesma qualidade de Passagem Franca, lá em Tuntum, porque eu volto a dizer, eu acredito na academia como uma instituição de alavancar realmente as culturas no município. Então você continua sendo convidado, você, certo, sua família. Eu estive na Conferência Municipal de Educação de Passagem Franca, certo? Você é uma pessoa benquista lá no seu município, você tem uma trajetória e você tem uma vantagem, você também é um escritor, você é um cronista que escreve bem, tem domínio da técnica, certo, da escrita. Então parabéns por isso, eu é que tenho que agradecer, certo? Normalmente nós nos encontramos em Teresina, nós nunca nos encontramos no Maranhão. Um dia dará certo. Não daria dar certo. E você, o convite a Tuntum, certo, está feito, Luiz. Sempre eu falo isso, Leonício. E um abraço para a família toda, para o meu amigo Luiz Aires, certo, que hoje mora em Brasília, né? Dona Fátima. Dona Fátima também, que estudou comigo também, todo mundo lá, tá bom? Um prazer, professor. Igualmente.